Graça e paz, irmãos. Convido os irmãos para abrirem suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Atos 9, de 1 a 19. Diz assim a palavra de Deus: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os meus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. Guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor, numa visão: Ananias. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: De muito, Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus servos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, pois este é para mim um vaso, um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Que Deus coloque em nossos corações sua palavra. Amém? Obrigado. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre os planos do homem e os planos de Deus. Os planos de Deus, nós vamos falar
exclusivamente em relação à vida do apóstolo Paulo. A introdução aqui que nós temos diz que Saulo nasceu em Tarso, cidade da Sicília. Esse PDF está me dando trabalho. Isso aqui. Obrigado mais uma vez. Tá bom. Obrigado. Saulo nasceu em Tarso, cidade que chegou a ser a mais importante da província romana chamada Sicília, e que hoje é denominada República da Turquia, um país transcontinental, localizado entre a Europa e a Ásia, e que tinha 3 culturas diferentes: a cultura grega, a cultura oriental e a cultura romana. Essas 3 culturas. Exatamente nessas culturas o apóstolo Paulo teve conhecimento delas, porque ele estudou bastante durante a sua juventude a respeito dessas culturas. E, consequentemente, Paulo era um cidadão muito instruído, um cidadão romano, pois a sua educação fora feita aos pés de um rabino muito conhecido, que era chamado Gamaliel. Esse homem tinha um conhecimento muito profundo de toda a cultura que se falava ali. No capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, é narrada a primeira perseguição à Igreja de Deus em Jerusalém. E nessa ocasião, todas as pessoas, exceto os apóstolos, saíram de Jerusalém. É chamada a diáspora. A perseguição era muito grande. Nós podemos imaginar que, naquela ocasião, a igreja estava se achando quase que sozinha, porque há pouco tempo havia perdido Jesus Cristo, a sua presença física ali na igreja. E eles estavam trabalhando muito para o progresso do Evangelho naquele local. Mas nós vemos que a perseguição começou. Uma perseguição muito grande contra a Igreja de Deus ali em Jerusalém. E havia um homem muito instruído chamado Estevão, uma figura central da igreja primitiva, um dos 7 diáconos que foi escolhido para cuidar das viúvas, dos necessitados, e ele se destacava bastante por sua fé, que era uma fé firme, inabalável, uma pregação muito fervorosa e, sobretudo, a realização de milagres por intermédio de Estevão. Foi ele, então, o primeiro mártir do cristianismo. Diz a palavra de Deus que ele foi apedrejado e morto injustamente, cujas vestes foram colocadas aos pés de um jovem chamado Saulo. E é impressionante, irmãos, observar que um jovem erudito, cheio do conhecimento, como era o apóstolo, como era Saulo de Tarso, cujo conhecimento ele foi reconhecido por Festo, um procurador romano, em Atos 26, versículo 24, que ele disse assim: Saulo, Saulo, as tuas muitas letras te fazem delirar.
Então aqui está provado que Paulo tinha um conhecimento profundo, um conhecimento muito grande, muito avançado naquela época. Ele se tornou um fariseu zeloso, defensor da tradição judaica, inimigo do cristianismo, e diz a palavra de Deus que ele assolava a igreja com uma perseguição intensa, odiosa, sangrenta, prendia, maltratava e ameaçava de morte os cristãos sem piedade alguma. E ele mesmo conta na sua história, dando um relatório da sua vida, ele diz que muitas vezes obrigava aquelas pessoas a blasfemarem contra Deus. Essa atitude prova que ser intelectual, ter bastante conhecimento humano, não significa ser conhecedor do plano de salvação de Deus. Não é porque a pessoa é uma pessoa importante, pode ser um deputado estadual, pode ser um senador da República, pode ser um presidente da República até. Muitas vezes ele tem todas essas qualidades, mas ele não tem o conhecimento de Deus em sua vida. Paulo era um fariseu. Certamente o seu pai era um fariseu, era um homem de destaque naquela sociedade, e seguindo o caminho do seu pai, ele também se tornou um fariseu. Isto é, um homem que achava que era zeloso pela lei de Deus. Diz a palavra de Deus que Saulo pensava que estava sendo zeloso pela religião de seus pais. Paulo mostra que ele era um indivíduo intensamente religioso. Ele fala nas suas cartas que ele era um homem intensamente religioso desde a sua juventude e que ele costumava frequentar regularmente as sinagogas judaicas antes de sua conversão, e quando já atingira a idade suficiente, tornou-se um seguidor do farisaísmo. Muitas vezes as pessoas pensam que estão zelando pela sua religião. Eu já falei aqui uma ocasião que eu tinha um amigo assim, que conhecia há pouco tempo, e ele se dizia ser amigo meu. Acho que já contei essa história aqui da igreja. Mas no dia em que ele soube que era crente em Jesus Cristo, ele disse: a partir de hoje não sou mais seu amigo. E eu perguntei a ele: mas a sua religião não ensina o amor, não ensina a tolerância aos demais que são servos do Senhor? Ele disse: não, eu não gosto de crente de jeito nenhum, não quero mais a sua amizade. Foi assim, de uma maneira muito dura. Ele disse isso porque ele achava que ele era um católico que estava zelando pela sua religião. Assim também acontecia com o apóstolo Paulo. Ele pensava, antes de ser apóstolo, antes de ser Saulo de Tarso, ele pensava que ele era um homem que zelava pela sua religião acima de qualquer coisa. E neste pensamento, diz aqui a palavra de Deus que ele pediu carta aos sacerdotes para que fosse a Damasco, e chegando ali em Damasco ele trazia presos, amarrados, todas as pessoas que se dissessem crentes em Jesus Cristo. Ele traçou esse plano de vida para ele: perseguir os cristãos, destruir a igreja de Deus, dizimar os crentes de uma vez por todas. Neste pensamento ele seguiu para Damasco, mas não esperava que Jesus Cristo estava no caminho.
E graças a Deus por isso que Jesus estava no caminho para encontrar-se com ele naquela ocasião. Diz a palavra de Deus que ele viu um grande clarão. E Jesus Cristo disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: mas quem é, Senhor? E Jesus Cristo disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Estes versículos mostram que Paulo continuava determinado a perseguir a igreja de Deus aonde fosse necessário, não poupando homens, mulheres e crianças, realizando atos terroristas contra estas pessoas, prendendo, torturando, matando, tudo em nome do zelo da obra de Deus. A gente fica imaginando assim, como as pessoas são tão cegas para chegarem a este ponto, e é impressionante o fato de que o conhecimento humano é diferente, muito diferente do conhecimento de Deus. A própria palavra de Deus diz que os nossos pensamentos não são iguais aos pensamentos de Deus, nem os pensamentos de Deus são iguais aos nossos pensamentos. Embora sábio, continuava cego quanto ao conhecimento espiritual. Os planos do homem não são os planos de Deus, repetimos. Paulo perseguiu a igreja cristã primitiva, acreditando que estava servindo a Deus. Ele via o cristianismo como uma ameaça à fé judaica pelo zelo religioso, e ele atuava exatamente para destruir essa fé cristã. No caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus. Não existe, irmãos, coisa melhor do que nós termos um encontro com Jesus. Diz a palavra de Deus que ele, seguindo estrada fora, aproximasse de Damasco, subitamente brilhou essa luz do céu e Jesus falou com ele. E agora o que fazer? Mas Jesus disse a ele: levanta-te e vai a Damasco, e lá te será dito o que has de fazer. E eu estava dizendo aos irmãos a felicidade de se ter um encontro com Jesus. Todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus foram bem-sucedidas. A mulher do fluxo de sangue, a sua vida foi restaurada. Zaqueu, o publicano, salvou a sua vida. O filho da viúva de Naim, quando Jesus encontrou ali no caminho aquele enterro que ia seguindo para o cemitério, ele teve um encontro com Jesus e recebeu vida. Lázaro recebeu vida. O encontro com Jesus, sem dúvida, é decisivo para uma vida de paz e de felicidade. Em terceiro lugar, nós vamos ver o ministério abençoado de Paulo. Paulo era um fariseu. O farisaísmo era terrível naquela época. Jesus Cristo falou muito a respeito dos fariseus hipócritas, que faziam tantas coisas para agradar as pessoas, para mostrar que eram pessoas religiosas, que eram pessoas que viviam de acordo com a vontade de Deus, mas estavam bastante longe dos caminhos do Senhor. Mas vamos imaginar, meus irmãos, a dificuldade de Ananias, que conhecia quem era Paulo, que sabia daquilo que Paulo vinha fazendo na igreja de Jerusalém, em entender a ordem de Jesus Cristo, dizendo a ele: vai à rua direita, lá tem um homem chamado Saulo, ora por ele, para que ele possa recuperar a sua visão. E Ananias diz: mas Senhor, este homem, nós conhecemos a sua história, este homem é um verdadeiro transtorno para a igreja de Deus, este homem é temido pela igreja de Deus, em Jerusalém, em todos os lugares, e o Senhor quer que eu vá recuperar a visão deste homem. E Jesus Cristo disse: vai.
porque ele vai ser um instrumento nas minhas mãos, para levar a palavra de Deus a reis, a pessoas importantes, a fazer com que o Evangelho seja estendido numa grande quantidade de pessoas e de cidades. E ele vai também saber como é sofrer pelo meu nome. Aquilo que ele havia feito com os crentes, ele iria sofrer também na sua vida como servo de Deus no seu ministério. Fico muitas vezes imaginando sobre essa experiência de Ananias. Paulo ficou cego durante 3 dias. E durante esses 3 dias ele pôde imaginar o que ele vinha fazendo contra a igreja de Deus. Quantos males ele tinha feito. Quantas famílias perderam os seus entes queridos, os pais, os filhos, as esposas, tantas pessoas que perderam suas vidas por causa da atitude dele em ser zeloso pela palavra de Deus, pensando que estava sendo zeloso, mas que estava fazendo exatamente o contrário. A palavra de Deus fala que o apóstolo Paulo realizou um grande trabalho em prol do Evangelho. Diz aqui a palavra de Deus que quando o apóstolo Paulo se converteu, a igreja de Deus passou a crescer, passou a ter paz, e tendo paz passou a crescer, a se desenvolver. A palavra de Deus foi anunciada a muitas pessoas. E o apóstolo Paulo agora, como apóstolo, estava se aproximando da igreja, chegou lá em Jerusalém, procurando os irmãos lá em Jerusalém, ninguém acreditava nele, de que realmente ele tivesse se convertido a Deus, todo mundo estava desconfiado. Foi necessário que um grande servo de Deus se aproximasse dele, levasse a igreja e dissesse: não, eu vi como ele pregou lá em Damasco a palavra de Deus, como ele tem dado testemunho a respeito da palavra de Deus em todos os lugares que ele se encontra. E a igreja estava desconfiada, mas é somente através do tempo, quando estamos juntos com aquela pessoa durante determinado tempo, que começamos a acreditar nelas. Mas no princípio a igreja não acreditou em Paulo de forma nenhuma, mas Deus tinha um plano muito grande na conversão do apóstolo Paulo. Foi a conversão dele, foi o mais importante acontecimento da história desde o Pentecoste até o dia de hoje. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 23, nós vamos ler esse texto da palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 11, de 23 em diante. Vamos ver o que diz o apóstolo Paulo. Segundo aos Coríntios 11, 23, ele diz assim: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome, sede, em jejum,
muitas vezes em além das coisas externas, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou grande guarda na cidade dos Damascenos para me prenderem. Num grande cesto me colocaram, me desceram por uma janela da muralha abaixo e assim me livrou de suas mãos. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui de que ele sofreu muito mais do que os demais apóstolos que estavam realizando o trabalho de Deus ali na cidade de Jerusalém. Mas ele diz aqui, se é necessário que me glorie ainda, que ainda que não convém, passarei as revelações, as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, isso foi ele mesmo. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, porque de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então ele está dizendo aqui que Deus lhe deu revelações. Revelações importantíssimas na vida dele. Ele foi ao terceiro céu. Ele viu coisas que nenhum outro homem viu. E o que nós podemos ver aqui, meus prezados irmãos, é que, embora como servos de Deus, se tivermos algum sofrimento, nós podemos ter a certeza de que qualquer sofrimento que nós tivermos em favor da obra do Senhor, ou por causa da obra do Senhor, que futuramente Deus nos dará muitas outras coisas muito mais importantes, muito melhores, muito mais importantes para a nossa vida espiritual. Ele vai nos fazer aquilo que é de melhor para a vida de cada um de nós. Nunca nós fazemos alguma coisa para Deus que não quer dizer, que Deus não nos dá muito mais ainda daquilo que nós recebemos. A extensão da obra missionária de Paulo pode ser resumida em sua capacidade de se mover em diferentes culturas e sociedades, adaptando-se às necessidades e contextos locais. Paulo não apenas proclamou o Evangelho, mas também fundou comunidades cristãs, muitas igrejas, ensinando os princípios do Evangelho e da vida cristã. Sua estratégia missionária envolveu a construção de igrejas localizadas em locais estratégicos, a eliminação de barreiras para pessoas ricas, o investimento na formação dos discípulos. E Paulo também enfatizou a importância da igreja local como instrumento missionário, mostrando que a missão não é apenas uma atividade externa, mas uma parte integral da vida cristã. E concluindo, os planos de Paulo para destruir o cristianismo foram totalmente desfeitos por Deus em favor do Evangelho, para provar que Deus é quem tem a última palavra na nossa vida. Isaías capítulo 55, versículo 8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Os nossos planos, irmãos, como servos de Deus, devem ser submetidos à vontade de Deus, deve estar de acordo com a vontade do Senhor. É do Senhor a última palavra,
e cabe a nós submeter-nos à sua vontade. Que Ele coloque em nosso coração esse conhecimento de que nada devemos fazer sem que tenhamos a aprovação de Deus na nossa vida, porque muitas vezes nós planejamos uma coisa para a nossa vida espiritual, assim como o apóstolo Paulo planejou, mas Deus vem e desfaz, porque os planos de Deus são aqueles que realmente devem ser cumpridos e não os nossos. Que Deus nos abençoe e que nós possamos aprender, assim como o apóstolo Paulo aprendeu, que os caminhos do Senhor são de acordo com a sua própria vontade e não a nossa vontade. Que Ele nos abençoe. Amém.